O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região de Gadalénos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio. Saindo dos túmulos, eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens gritavam que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, pediram-lhe que retirasse da região deles. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é admirável nos seus santos, conforme o Salmo 67. A igreja, quando nos propõe a veneração dos santos, nós tivemos o mês de junho, que foi o mês junino, onde a gente celebrou Santo Antônio, São Pedro, São João, São Paulo. Visa em primeiro lugar a glória de Deus, ao qual é transferido o louvor que damos aos santos. Ensina-nos o valor de sua intercessão junto ao Altíssimo, pois oferece suas orações a Ele por nós, e nos aponta o seu exemplo de vida cristã e a prática das virtudes. A santidade é o rosto mais belo da igreja, diz o Papa Francisco. Na Gaudete et Exsultate, é a última exortação apostólica que o Papa Francisco escreveu. Gaudete et Exsultate, o chamado à santidade para todos nós. Todos somos chamados à santidade, e a igreja tem santos de todas as condições e classes sociais, diríamos assim, a nos ensinar que qualquer pessoa, de qualquer posição ou profissão, pode vir a se santificar. Aliás, nós devemos ser santos como o nosso Pai Celeste é santo. Devemos trabalhar pela santificação de nossa vida. Você também, todos nós podemos nos santificar e devemos buscar uma vida mais santa diante de Deus. Ontem, dia 3 de julho, foi-nos proposta a veneração de São Tomé, apóstolo. São Tomé é muito conhecido pela recusa em acreditar na ressurreição de Jesus, a menos que o visse com seus próprios olhos e tocasse nas cicatrizes de suas chagas. São Gregório Magno comenta que mais nos serviu para a nossa fé a incredulidade de Tomé que a fé dos discípulos fiéis,
Pois tendo Jesus lhe aparecido, o fez tocar nas suas chagas, recebendo dele a firme profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. São João Evangelista afirma o que São Tomé afirma. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam, nós vos anunciamos. Vos anunciamos Jesus Cristo. Vos anunciamos a palavra viva do Evangelho. Assim ele pregou o Evangelho na Pérsia e na Índia, onde foi martirizado pela sua fé. Assim foi a vida de Tomé. Hoje, dia 4 de julho, temos um outro exemplo de santidade, digno da nossa veneração e modelo para a nossa imitação. Santa Isabel, rainha de Portugal, princesa, filha de reis, casada com Dom Dinis, rei de Portugal, suportou com paciência heróica as infidelidades do marido até a assisti-lo amorosamente em sua morte. É célebre pelo milagre das rosas, quando, ao distribuir pães aos pobres, o que não agradava ao seu marido, foi perguntada por ele o que trazia em seu avental, respondendo ela que eram rosas. E ao abri-lo, estava de fato cheio de rosas, em que os pães tinham se transformado milagrosamente. Após a subida ao trono de seu filho Afonso, tornou-se terciária franciscana, vivendo a vida monástica com um grupo de religiosas. Depois de amanhã, dia 6, festejaremos Santa Maria Goretti, denominada a Santa Inês do século XX, assassinada em 6 de julho de 1902, com cerca de 12 anos de idade, porque preferiu morrer a ofender a Deus, pecando contra a castidade, como a queria forçar seu assassino. Ela era uma menina de família católica, de boa formação. Dela disse o Papa Pio XII: Santa Maria Goretti pertence para sempre ao exército das virgens e não quis perder por nenhum preço a dignidade do seu corpo. E isso não porque lhe atribuísse um valor supremo, senão porque, como templo da alma, é também templo do Espírito Santo. Assim é a nossa vida, assim somos nós. Devemos trabalhar a nossa vida de fé, a nossa vida espiritual, para sermos templos do Senhor, sermos templos do Espírito Santo. Santa Maria Goretti é um fruto, é um exemplo para nós. Ela é um fruto maduro do lar cristão, onde se reza, onde se educam os filhos no temor de Deus e na obediência aos pais. Que o nosso debilitado mundo aprenda a honrar e a imitar a invencível fortaleza desta jovem virgem, Santa Maria Goretti. Olhando um pouco a liturgia da palavra que nós acabamos de escutar aqui, meditando a palavra de Deus, temos o profeta Amós, que nos indica na primeira leitura de hoje o caminho da vida, quando ele diz: buscai o bem, não o mal, odiai o mal, amai o bem. O que agrada ao Senhor e o faz voltar-se com compaixão para o seu povo é a conversão das atitudes. Temos que converter as nossas atitudes, os nossos vícios, as nossas manias erradas, temos que transformá-los, temos que converter, temos que mudar aquilo que não está bem, transformar isso para o bem. Mais do que um culto exterior, divorciado da vida, o Senhor deseja encontrar nos corações uma fé operante, um amor ardente, uma vida honesta e justa, como ensina o profeta Amós. Jesus, no Evangelho de Mateus, opera
opera a libertação, a cura de 2 homens do poder do maligno. Estes homens que transbordavam violência, impediam que outras pessoas passassem por aquele caminho. E ao libertá-los, o Senhor abre um novo caminho para eles, ou seja, o caminho da fé nele, em Jesus. Ou seja, eles encontram Jesus, eles se encontraram com o Senhor, fizeram a experiência de amar Jesus, de dizer: agora eu conheço Jesus, agora eu encontrei Jesus. Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizendo isso. Que bom, graças a Deus. O adversário, o diabo, aquele que divide, quer sempre lançar a confusão na obra de Deus. Esta cura realizada por Jesus é o primeiro exorcismo no Evangelho de Mateus. Depois de acalmar a tempestade que apavora os discípulos, Jesus vence a própria raiz do medo, que é o próprio diabo, aquele que divide. A libertação que Jesus opera atinge aquele que detém o poder da morte. Os endemoniados não são livres, mas possuídos, escravos do mal. O exorcismo, no seu significado mais profundo, restitui o ser humano a si mesmo, a sua liberdade, a sua dignidade, a sua vida plena. O exorcismo é parte essencial da atividade de Jesus. O mal não é mais uma fatalidade, é possível vencê-lo. É Jesus, e Jesus vence-o, impõe-lhe uma derrota. Sempre estaremos também nós expostos ao mal, e ele nos amedrontará. Temos, porém, a responsabilidade de enfrentá-lo. Uma coisa é ter medo, o que é absolutamente normal, ter medo. Outra coisa é ser possuído pelo medo. Jesus nos liberta de todo o mal, Ele nos liberta de todos os nossos medos. Jesus exorciza com a palavra, com a sua palavra, com o seu evangelho. A palavra evangelho significa boa notícia. O Papa Francisco, quando iniciou o seu pontificado, o primeiro documento que ele nos entregou em nossas mãos, para todo mundo, foi o seguinte: a exortação apostólica Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. E nós devemos, de fato, hoje, anunciar a alegria do Evangelho, anunciar uma boa notícia para o mundo, para a humanidade, para a sociedade. É bonito, por exemplo, agora assistir à Copa do Mundo, assistir aos jogos da Copa do Mundo. Até eu me coloquei para assistir alguns jogos. A gente vê que é uma disputa saudável, na verdade, é uma competição, mas aí existem regras, existem juízes, existe até um juiz eletrônico que fica acompanhando para ver se não houve alguma falha, algum erro. Nós também devemos ter as nossas normas, as nossas leis, e devemos observá-las, devemos ser coerentes, devemos ser sérios, devemos viver segundo a verdade. Não devemos deixar de lado os valores humanos, os valores éticos, os valores morais, os valores dignos que nos dão dignidade nesta vida, neste mundo. Nós temos que recorrer aos valores, recuperar os valores. Não podemos ser escravos do medo. A palavra, temos que acreditar nessa palavra que liberta. A palavra de Deus faz nascer a fé em nossa alma, em nosso espírito, em nosso coração. A fé, uma vez adquirida pela presença, pela meditação, leitura, meditação, oração da palavra, ela suscita em nós a fé, uma fé viva, forte. E nós temos que ter fé e coragem para seguirmos adiante nesta realidade, neste mundo. O mundo foi colocado por Deus
em nossas mãos. E nós estamos cuidando deste mundo, estamos cuidando da vida, estamos cuidando bem do trabalho que devemos fazer, da responsabilidade que nós devemos assumir nesta realidade, neste mundo. Cada um precisa fazer bem, com boas atitudes, com bons gestos, com bons trabalhos bem feitos. O meu santo fundador dizia assim aos seus confrades, na congregação de São José, de Josefina de Muriado, que ele recém tinha fundado: fazei o bem e fazei o bem. Fazer o bem e fazê-lo bem. É assim, por exemplo, dentro de um banco. É assim que se faz dentro de um banco que vai bem. Todo mundo com responsabilidade, desde a presidência, passando pela gerência, passando pelos colaboradores, pelos funcionários, também pelos clientes, enfim, por todos. É assim que funciona uma família bem edificada, bem estruturada, onde os próprios pais devem assumir a sua responsabilidade como educadores dos seus filhos, com autoridade, ensinando valores, ensinando a fé, ensinando o caminho que leva a Deus, não somente coisas do mundo, mas coisas espirituais que levam o espírito a Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, e todos aqueles que estão conosco, através da Rede de Nazaré de Comunicação e das demais emissoras de rádio, de internet, confiemos em Jesus, confiemos na sua boa notícia, na palavra de Deus, que nos liberta de todos os males, de todos os medos. Deus, em sua misericórdia, quer nos fazer participar de sua vida e de sua santidade, que possamos sempre beber desta fonte e nos deixar tocar pela palavra viva, que é a palavra de Deus, mas também que é a palavra humana, bendita por aqueles que se propõem a fazer o bem, a fazer uma obra boa neste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.